Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que Deus abençoe cada um. Nós vamos hoje terminar esse capítulo, né, de Mateus 8. Hoje a gente termina ele. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acredita que exista dois tipos de vida espiritual? Mundo espiritual, vamos dizer assim. O mundo do bem e o mundo do mal, que age aqui na Terra. Se vocês acreditam, ótimo, porque existe. Mas se vocês não acreditam, mas vai continuar existindo, né? Do mesmo jeito, porque está na Bíblia. Você acredita na Bíblia como verdadeira? Também é bom que acredite, porque ela sim é verdadeira. Mas também, se você não acreditar, ela vai continuar sendo verdadeira. Inclusive, tudo que está escrito já está se cumprindo. Muita coisa já se cumpriu e o restante está se cumprindo. Então, gente, nós vamos falar sobre um assunto nesse teor hoje. E se você puder aí, né, clica aí, dá um like aí e manda para frente o vídeo, ok? Vamos ao vídeo? Vamos lá? Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para terminar esse capítulo, 8 do livro de Mateus. E aqui teremos um assunto de grande importância, onde veremos a grande autoridade de Jesus. Novamente, nós vimos ali na passagem do barco, da embarcação, que estava prestes a se afundar, e ele repreendeu o vento. E houve grande bonança. E agora veremos outra passagem que reflete a autoridade do Senhor Jesus, onde até os demônios não conseguem resistir à sua presença. Então, no capítulo 8, e o versículo 28, diz assim: Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa região é uma cidade que tinha por nome Gadara, e ela ficava ali a leste do lago da Galileia, também conhecido como Mar da Galileia. Assim que Jesus desceu do barco, chegou do outro lado, desceu do barco, tinha cessado a tempestade, eles chegaram ali com os discípulos, desceu do barco e esse demônio veio ao seu encontro. Esse homem endemoniado, melhor dizendo, veio ao encontro dele. E ele não resistindo, o poder de Jesus, ele teve que se prostrar e adorá-lo, conforme diz o versículo 29. Eles então gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Fez a pergunta. Interessante essa fala aí. Significa que haverá um tempo em que eles serão atormentados Os verdadeiramente. próprios demônios já sabem. Juntamente com as pessoas que estão do lado dele, que se não serve a Jesus, tem que servir a outro lado. E no livro de Marcos, no capítulo 5, também fala sobre esse assunto, um pouco mais detalhado, é onde diz que Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então não se tratava apenas de um demônio, mas de vários deles, dizendo que eram muitos, que se atormentavam aquele homem. Esse homem vivia afastado da sua família, Diz aqui o texto que ele morava no cemitério, nos sepulcros. E
as autoridades da época não conseguiam prendê-lo, porque assim que o amarravam com as cadeias, com as correntes, ele despedaçava imediatamente aquilo como se fosse de papel, né? Como se fosse de isopor. Então veja que ele já tinha até desistido, né, de mantê-lo cativo, porque era impossível, devido à grande força que os demônios exerciam na vida dele. Então a gente também, né, tem que alertar aqui, porque segundo a Bíblia também, não somos nós que estamos falando, né, mas segundo a Bíblia também, comprovando isso daí, né, que era uma legião que estava neles, tem uma outra passagem que diz que a pessoa, quando se afasta de Jesus, né, quando a pessoa deixa de servir a Jesus, quando a pessoa que era fiel a Deus, né, que tinha o Espírito Santo de Deus, ele deixa de servir a Jesus, ele apostata da fé e muitas vezes fazem coisas piores, né, do que aqueles que nunca serviram ao Senhor. Aí vamos saber por quê? É até um alerta, vamos saber o porquê que eles fazem coisas piores, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, por exemplo, né, não tem nenhuma estatística, né, mas assim, de acordo com os noticiários, a gente vê que a maioria, né, das pessoas mais terríveis, os bandidos, né, mais terríveis, eles são filhos de pessoas que servem a Deus. Então eles conhecem, eles às vezes até foram fiéis, mas depois eles recuaram. E o que a Bíblia diz, que é o que eu quero alertar? A Bíblia diz o seguinte, né? Que quando a pessoa sai da presença de Deus, aí vem mais 7 demônios. Porque quando a pessoa ainda não serviu a Deus, né, não fez profissão de fé, não se batizou, ele tem, de qualquer forma, ele tem um demônio perseguindo ele, segundo a Bíblia. Tem um demônio impulsionando ele a fazer as coisas erradas. Mas quando ele serve a Deus, né, e depois ele sai, ele volta, né, como a Bíblia diz, que é como voltar, é como a porca lavada que volta ao seu vômito. Então o que acontece? Segundo a Bíblia, vem mais 7 demônios com aquele que já existia e vem para dentro desse ser, né, desse ser humano, dessa pessoa. E esse estado, segundo a Bíblia, da pessoa fica pior do que antes. Então, aí no caso dos gadarenos, eles estavam lotados, né, legião de demônios. E estavam possessos. Porque às vezes as pessoas fazem o que os demônios querem, mas os demônios não se manifestam nelas, né, nas pessoas. Às vezes, quando se manifestam, ficam tratando de demência, de outras coisas, né? E muitas vezes não é demência, muitas vezes são os demônios que estão naquela pessoa, né? Que tomam o cérebro, a mente daquela pessoa, né? Então, no tempo antigo, no 40 e poucos anos atrás, né? Quando eu me converti, eu me lembro bem que nas igrejas que qualquer igreja que era uma igreja séria, que os crentes eram fiéis ali, naquele tempo tinha muita igreja séria, né? Hoje, infelizmente, tem muitas falsas igrejas. Então, quando essa igreja era cheia da unção de Deus, alguém que estava com demônio, que tinha demônios no corpo, quando ele entrava na igreja, os demônios começavam a derrubar ele, começavam a fazer, né? Por quê? Ele não tinha, né? A pessoa não tinha como. O demônio não suporta, né? E a pessoa, depois que o demônio manifestava nela, não tinha o que fazer, porque ela nem estava sabendo o que estava acontecendo. Porque eu já conversei com pessoas, né, que ficaram endemoniadas e elas dizem que você não vê nada. Quando você acorda, você diz assim, onde eu estou? O que está acontecendo, né? O que aconteceu? Por quê? Porque o demônio toma a mente dela, toma os lábios dela, toma ela. Eu já vi 3, 4 pessoas naquela época, nessa situação, que teve que ser expulsa. E teve uma que tinha legiões, né? E que
foi preciso ela confessar que o pastor Zaqueu, né, o nosso pastor que era de oração, jejum e unção de Deus, foi buscar a Deus por ela e Deus falou que ela tinha que confessar e ia se arrepender de um pacto, de algo que ela tinha feito, nem falou o que era. Mas o demônio falava que se ela confessasse ele ia matá-la, mostrava caixão, falava com ela pessoalmente. Assim como tem pessoas que não acreditam que Deus fala com a gente, ele fala, mas o demônio também fala. Aí o demônio falava com ela, porque ela era adepta dele. Aí eu estava presente o dia que ela confessou e contou a história dela, né? Resumindo, com 13 anos, ela não era feliz na casa do pai e da madraça e ela pediu pro Satanás para arrumar um marido para ela sair de casa e ela fez um pacto na encruzilhada de sangue que ela ia adorar ele, servir a ele. Só que aí o demônio, quando arruma uma coisa, né, depois ele tira, né? Ele arrumou, logo, o marido dela saiu de casa, só que quando conhecemos ela já estava no 5º marido. Por quê? Porque foi os demônios que estavam arrumando para ela, né? E aí, enquanto ela não se confessou, dobrou seus joelhos e pediu perdão para Deus e fez um propósito com Deus, ela não tinha ficado liberta. E daí por diante ela ficou liberta. Sarou todas as enfermidades, voltou ao normal. Então, gente, é um perigo grande na vida de quem sabe, conhece a vida espiritual, sabe que existe, sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai pedir conta, né? Você faz o que ele quer, ele vai pedir conta lá na frente. Então, muita gente não teme a Deus, muita gente não acredita, mas a gente está aqui para alertar, né? Se acreditar bem, se não acreditar, a gente fez a parte da gente, né? Então, o que acontecia era assim, por que hoje não acontece? Você tem visto, quando a gente vai nas igrejas ou na nossa mesmo, o diabo manifestar nele e a gente expulsar? Nem se manifesta. Por que não se manifesta? Porque ele só se manifesta quando ele se sente incomodado, ele se sente mal, e ele só se sente incomodado e mal numa igreja que tem um Espírito Santo ativo na vida deles. Você vê que os demônios ficaram incomodados apenas porque Jesus falou. Não está nessa passagem, mas está em Marcos. Sai dele, espírito imundo. Só essa palavra deixou o demônio incomodado e já perguntou para ele que queria com ele, que não queria ser atormentado antes da época, e assim foi, né, que aconteceu. Pois é, e a mesma coisa. Hoje, por exemplo, infelizmente, né, na maioria das igrejas, mas aqui eu não estou falando daquelas igrejas que fica chamando demônio, fazendo entrevista com demônio, às vezes até falsos demônios, já existe isso, né? Tem falsos deuses e tem falsos demônios para poder arrumar seguidor, né? Então, não estou falando disso não. Eu estou falando do que acontecia, que a gente nem estava esperando. De repente, alguém chegava na igreja, né, e era alguém que as pessoas tinham até medo, né? De ir à igreja, principalmente um culto de oração, as pessoas tinham medo. Porque o demônio podia pegar ele lá, ou então o Espírito Santo podia revelar a vida dele lá. Então, era muita unção, gente. Eu passei esse período maravilhoso dentro da igreja. Era muita unção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Aqueles que estavam desconcertados, aqueles que ainda estavam capengando, nossa, tremia quando o poder de Deus começava, porque sabia que o demônio podia manifestar. E tem mais uma. Muitas vezes eu vi casos que o demônio pede para ir para outra pessoa. Não, eu vou sair, mas eu vou para outra pessoa. Vai acontecer aqui. Igual nós vamos chegar lá, né, nessa passagem. Então, aqui em Mateus 8:31, é aqui mesmo a passagem, né? Porque a certa distância deles, né, tinha uma porcada. Uma manada de porcos. Tinha uma manada de porcos. Tinha uma porcaria, uma manada de porcos. Aí ele pegou em Mateus 8:31, os demônios pegou, implorou, se humilhou, porque o demônio tem que se humilhar para Jesus. Não tem esse negócio não.
o demônio se humilhou para Jesus, implorou: se você vai nos expulsar, então nos manda entrar naquela manada de porcos. E eles fizeram isso, fizeram esse pedido porque eles não queriam sair daquela região. Embora eles fossem abandonar aquela pessoa, por ordem de Jesus, mas eles iam atormentar outras pessoas. Exatamente. E aqui em Mateus 8,32, Jesus disse: vão. E eles já saíram, entraram nos porcos, toda a manada retirou-se no precipício abaixo, atirou-se em direção ao mar, e a manada toda morreu afogada. Na outra passagem diz que tinha aproximadamente 2.000 porcos. Pois é, mas na verdade, o que a gente infere aqui? Qual era a intenção dele? Esses demônios, eles queriam matar quem? Eles já estavam destruindo, né, os seres humanos. E eles queriam matar, mas como Jesus falou não, Jesus não deixou, aí ele falou: não, então a gente vai lá na manada e a gente mata ela. Ele era considerado louco, né? Ele pois vivia ali porque ninguém sabia o que ele tinha. Não, e até hoje. E o demônio o fazia sair perambulando e se ferindo com pedras. Então o demônio castiga aquelas pessoas que eles se apossam dele. Então ele está numa situação que para ele não tinha outra saída. Se Jesus não aparece ali, possivelmente ele ia morrer, tentando se ferir, pegar uma infecção e acabar morrendo. E é isso que o inimigo faz. Existe, claro, né, demências que vêm da fisiologia humana, né, de alguns, que é outro sistema que os médicos podem resolver, ou pelo menos ajudar a resolver. Agora, existem casos que as pessoas pensam que é demência, e não é demência, são demônios mesmo que estão na pessoa. Então aqui, continuando Mateus 8,33, tinha um pessoal que cuidava dos porcos, né? Então, Mateus 8,33 vai falar dessas pessoas que cuidavam dos porcos. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Quer dizer, eles ficaram com raiva, eles não gostaram do que Jesus fez. Por quê? Porque eles tiveram prejuízo. Né? E era isso mesmo que o diabo queria. Ele queria fazer contenda, né? Ele queria, bom, já que me tirou lá do ser humano, eu vou fazer alguma coisa aqui para outros seres humanos se voltar contra Jesus. E foi isso que aconteceu. Aí a cidade inteira, o povo, veio ao encontro de Jesus. Mas dessa vez não foi aquele povo que vem para louvar, adorar ou pedir uma cura, não. Eles vieram com raiva. E quando eles viram Jesus, eles suplicaram que Jesus saísse do território deles, porque Jesus estava incomodando. E nesse mesmo momento, eles contemplaram aquele senhor que antes era endemoniado, estava vestido, demonstrando perfeita lucidez. Isso. E comprovando que os demônios realmente tinham saído dele. Isso. E ele ainda vai pedir para Jesus levar ele com ele no barco, né? Mas Jesus não permitiu. Ele ficou tão feliz, né, de ficar curado, de ficar livre dos demônios. Jesus não permitiu. Ele queria seguir Jesus. E deu uma missão para ele, né? Falou: não, você vai para os teus, volta para os seus parentes, para a sua família e anuncia e vai pregar o que tem acontecido contigo. Vai pregar as boas novas, pregar o evangelho. Porque muitos crerão através desse testemunho. É porque as pessoas que conheciam os gadarenos ali dentro do cemitério, né, cheio de demônio, e depois vê, e eles andavam nus, depois vê eles vestidos, tudo arrumadinho, né, querendo seguir Jesus. Nossa, é um testemunho muito grande, mas esse testemunho ele foi dar fora daqueles que cuidavam dos porcos, porque os que cuidavam dos porcos não gostaram de ter prejuízo. Que às vezes as pessoas, até hoje, né, preocupam mais com o material do que com o espiritual, né? Então, não pensa no outro, né? Se vocês pensassem no outro, nossa, que bom, né, que o outro, né, ficou liberto. Não, eles pensaram nos porcos deles. Então, até hoje tem isso, né? Pessoas que pensam na vida espiritual em primeiro lugar e pessoas que pensam no material. Então, aqui nós temos, para concluir,
mais um versículo que está em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Diz assim a palavra: o apóstolo Paulo explica que não é de admirar que Satanás se disfarce de anjo de luz. Então ele pode sim se transformar no anjo de luz, segundo o relato de Paulo. E que os seus servos também se transfigurem em ministro da justiça. Você veja que a comparação está sendo feita, né? Ministros da justiça. Paulo adverte que, embora possam parecer justos, seu fim será conforme as suas obras. Então, mesmo que seja uma alta autoridade e não tiver boas obras, vai seguir o mesmo destino de Satanás quando, no final dos tempos, Jesus vier para julgar, né? E levar para um lado os escolhidos e para o outro lado os que forem rejeitados. Não, infelizmente, né, a gente não gostaria, né, que ninguém entrasse para esse caminho, né, para ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos, segundo Apocalipse, né? Ninguém deseja isso. Mas a gente não pode esconder que isso vai acontecer. Porque está aqui escrito, e quantas coisas que está escrito aqui tem se cumprido. E aqui vai se cumprir também. Então, os demônios, a gente fala assim, eu vi fulano que morreu e eu vi ele depois de morrer. Não viu, não. Deus não permite. Né? Quem foi para o outro, como diz, o outro plano, não volta mais, não. Só vai voltar quando for a ressurreição, que vai ressuscitar, né? Que o espírito vai voltar ao corpo, o corpo vai ser transformado em corpo glorioso, vai subir com Jesus. Mas assim, vai vir aqui falar com você? Vai não. Esquece. Então, vamos... Quem está vindo, então? Só para concluir, né? Quem está vindo? Aquele que muitas vezes se transformam, ele tem poder para se transformar em anjo de luz, para enganar. E às vezes ele engana até os escolhidos. Então, os nossos entes queridos que partiram, eles não vão vir aqui conversar com a gente através de médio de ninguém. Se vier alguém dizer para você isso, quem está vindo são os espíritos demônios. Tá? Abra seus olhos. Outra coisa, eu quero recomendar um livro que se chama aquele que o Anderson comprou e tinha ele. Não me recordo aqui agora. Ai, gente, eu estava lembrando para falar aqui, acabei esquecendo. Lembrei, gente. Esse Mundo Tenebroso, tá? Mostra muito bem claro como é o mundo espiritual, tá bom? Então, aos ouvintes que duvidavam que existe o mundo espiritual e o mundo natural, reflitam sobre essas passagens. Isso. E busquem na Bíblia, verifica se o que estamos falando aqui não corresponde à verdade. Porque está tanto em todos os 4 evangelhos. Isso. Foi relatado essas mesmas passagens. Isso, exatamente. E aí, irmãos, vamos finalizar desejando para vocês um bom final de semana na presença de Deus. E leiam a palavra de Deus, tá? Confirma aí o que a gente está falando, não acredita não. Confirma aí e após confirmar, dá um like e manda para alguém, tá bom? Não se esqueça de se inscrever também Isso. no canal para que esse conteúdo possa ser apresentado a mais pessoas que têm interesse pela palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima.